Você quer alcançar a liberdade financeira, realizar sonhos, proteger seu patrimônio e ter uma aposentadoria tranquila? Então, investir é o último passo que deve ser feito. Eu vou te mostrar aqui o porquê e compartilhar dois exemplos práticos para você entender melhor. E, se você ainda não me conhece, meu nome é Adriano Barbosa, eu tenho 15 anos de experiência no mercado, nesse mundo das finanças. Já testei de tudo no mercado, já errei bastante e já investi mais de R$ 100.000 entre livros, cursos, mentorias para ter o conhecimento que eu tenho hoje. E o que eu descobri ao longo dessa minha jornada? Que o problema vai muito além de escolher um bom investimento. O verdadeiro desafio é construir uma estratégia que faça duas coisas: permita a gente viver no presente enquanto ela protege a gente no futuro. A gente quer uma estratégia que faça isso aqui, as duas coisas ao mesmo tempo. E você provavelmente sabe que já passou da hora de organizar seus investimentos, proteger seu patrimônio. Só que, muito provavelmente, você sente que está ocupado demais com o seu trabalho ou negócio, dependendo, falta tempo e clareza para saber aonde você começa, ou então não tem paciência para algo demorar, ter, por exemplo, mais um curso. Então, o que você precisa, o que você realmente precisa, é de um plano direto, prático e feito sobre medida para a sua realidade e para o seu momento de vida. Então, a verdade sobre finanças e liberdade financeira é o quê? Não se resume a apenas quanto você investe, e sim quanto você entende das suas próprias necessidades. Esse é um ponto muito importante. Quanto você entende das suas próprias necessidades? Você consegue responder perguntas simples como essas aqui? Quanto dinheiro é suficiente para viver com tranquilidade? Quando reduzir o ritmo ou parar realmente para aproveitar a vida e a família? A princípio, são perguntas simples, mas muito profundas. Então, o que é suficiente para viver com tranquilidade? Quando reduzir o ritmo? Dependendo, você não precisa parar, mas você diminui o ritmo. E, se for o seu caso, realmente parar e aproveitar, viajar mais. Você já parou para pensar nessas duas coisas, nessas duas perguntas simples aqui? E assim, por que geralmente a gente não para ter esse tipo de pensamento? Hoje a gente vive esse problema de excesso de informação. Então o que acontece? Todos os dias nós somos bombardeados com algo sempre relacionado a investimentos. Então, os 10 melhores fundos imobiliários, as 5 ações mais promissoras do mês, como viver de dividendos, faça um consórcio, invista no fundo, a melhor LCI do dia, CDB. E essa lista não tem fim. É uma enxurrada de informações que a gente acaba recebendo. E o que acontece? No meio de tanta informação, acaba ficando paralisado. O que eu escolho? Qual que é o caminho? O que é melhor? E o que é interessante aqui? Esse monte de informação é como você tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem final. Por que eu falo isso? Eu já passei por isso. Eu sei exatamente como é essa sensação. São tantas opções no mercado que a gente não sabe o que a gente escolhe. Então, e o que é engraçado? Tem peças a mais desse monte de coisas do que a gente usa, do que é do nosso perfil, do que a gente precisa naquele momento. Então, a gente fazer esse filtro e entender realmente o que a gente precisa naquele momento de todas essas opções de investimento que a gente tem, aí sim, quando a gente consegue ver o todo, a gente consegue selecionar o que faz sentido para a gente. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente os 5 passos que eu utilizo e aplico, os 5 passos, e não é um atalho com dicas para ficar rico do dia para a noite, porque você provavelmente já sabe que isso aqui não existe, não funciona. São 5 passos de um plano estruturado, que vai fazer o quê? Vai proteger você das armadilhas do mercado e ela foca em estratégias de proteção e crescimento do patrimônio a longo prazo. Esse é o nosso foco aqui,
utilizando estes 5 passos. Então vamos lá. Quando a gente fala de finanças, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Investimentos, né? E por que isso acontece? Como eu acabei de comentar ali, investimento está por toda parte. Você abre um vídeo no YouTube, tem alguém falando sobre isso, artigos no LinkedIn, no feed do Instagram, seja post, seja link patrocinado. Na televisão também sempre tem alguém falando alguma coisa em relação a isso. Só que, qual é o problema? Investimentos é apenas uma das 5 peças do quebra-cabeça. Aqui é o X da questão. Por isso que investir é o último passo e não o primeiro. Nós temos que passar por cada um desses aqui antes, para só então a gente pensar nos investimentos. O que geralmente acontece? Olha só. Quando você pensa em primeiro investimento, você se preocupa apenas com o passo 5. Você acaba investindo de forma desestruturada e por dicas. Você assiste um vídeo, escuta alguém falando. E quando você faz isso, ela fica desconectada da sua realidade, do seu perfil e do seu momento de vida. E aí, quando os objetivos mudam ou surge algum desafio, você acaba no desespero e com frustração, porque a carteira está de uma forma desorganizada. E aí um investimento que você achou que ele poderia sacar a qualquer momento por não entender, você acaba tendo que retirar ele antes, acaba tendo prejuízo. E é essa questão aqui que a gente tem que entender e estruturar de uma forma dentro dos 5 passos para que quando você coloca o investimento, ele faça sentido dentro do conjunto da obra, dentro do todo. Então, eu vou explicar aqui rapidamente cada um deles. E a gente começa aqui primeiro com o fluxo de caixa, que resumidamente é o quê? Receitas e despesas. É dinheiro entrando e dinheiro saindo. Dentro disso aqui você consegue entender o seu poder de aporte, quanto você consegue guardar, no caso, seja para investimentos ou seja aqui para construir patrimônio, que é justamente o segundo passo. Então, patrimônio que você já tem, casa, terreno, algum carro, ou que você pretende adquirir, que é justamente aqui na parte das metas e sonhos. Então, metas e sonhos pode ser um patrimônio que você deseja adquirir, mas pode ser ter filhos, pode ser ter uma experiência internacional. Entra também a questão da aposentadoria, que aí você vai começar a perceber que uma coisa vai estar linkada com a outra. Depois que a gente vê esses 3 primeiros, aí a gente vai para o 4º passo, que é o planejamento, que a gente vê o quê? Projeções e indicadores. O que significa isso? A gente vai entender se tudo que você está desejando aqui, construir e realizar, a conta vai fechar. Depois que a gente entende que esses números eles fazem sentido, por exemplo, você tem um patrimônio de 1 milhão e quer ter um custo de vida de 50 mil, você vai conseguir manter isso por quanto tempo? Você vai continuar precisando trabalhar, aumentando as receitas, reduzir as despesas? Como que funciona? Como tudo isso se encaixa? É aí que a gente vê isso aqui na parte do planejamento. Depois que a gente entendeu tudo isso, aí sim a gente vai para os investimentos. A gente vai lá construir o portfólio em cima desse planejamento que a gente fez dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu patrimônio construído ou que você quer construir e dentro dos sonhos e metas que você quer realizar. Nós vamos pegar todos aqueles ativos que a gente sabe que existe, que é aquela salada, e vamos selecionar aqueles que fazem sentido para o seu momento, para o seu perfil e para os sonhos e metas que você tem para realizar. Dito isso, vou dar um exemplo prático aqui agora. Por exemplo, situação prática. Se o seu sonho é comprar uma casa, faz sentido investir 100% do seu capital agora em ações? O que acontece? Você corre o risco de ter menos dinheiro justamente quando você precisar retirar esse dinheiro do investimento para comprar a sua casa. Ou seja, investir em ações não é a melhor solução caso esse daqui seja a sua vontade, o seu plano. O que é o melhor? A coisa mais lógica é manter o dinheiro em uma renda fixa atrelada à inflação, garantindo o seu poder de compra. Entende como, de acordo com o seu fluxo de caixa, que vai vir o dinheiro para construir seu patrimônio, estou dando nesse exemplo aqui, tá? Que vai construir seu patrimônio, o seu sonho é justamente comprar uma casa. A gente vai entender aqui no planejamento se isso daqui está fazendo sentido financeiramente, economicamente, para fechar a conta. E só então a gente vai buscar um investimento correto naquele momento, dentro do seu perfil,
para que você realize aquele sonho. E isso aqui é só um exemplo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui que acontece com muita frequência, que é o quê? A família, ela consegue controlar a receita e despesa e ela até acumula certo patrimônio, ou seja, ela faz muito bem aqui, tem uma receita boa, controla as despesas, o dinheiro que vai sobrando ou ela vai guardando ou ela vai construindo patrimônio, ela consegue lá realizar alguns sonhos, algumas metas, vai seguindo aqui, só que ela não tem muito bem planejado e estruturado a questão dos investimentos do planejamento. Então, o que acontece com muita frequência? Elas esquecem do ponto crucial, que é planejar para não depender do INSS. Ou seja, lá na frente, se ela não tem algo muito bem estruturado, é fato, vai acontecer o quê? Acabam tendo que reduzir o padrão de vida na aposentadoria. Porque a gente sabe que a energia ela é finita conforme a gente vai envelhecendo. Então, o fluxo de caixa tende a diminuir as receitas, caso você não tenha algo muito bem estruturado em investimentos e patrimônio. A sua receita diminui, a sua despesa tende a aumentar, e se você não tem isso aqui muito bem definido, isso aqui acaba sendo o resultado final. Então, qual que é o X da questão aqui? Dessa forma, a gente responde uma pergunta muito importante nesse ponto, que é o quê? Quanto é suficiente para viver com tranquilidade? A gente consegue descobrir esse número e a gente equilibra dentro do momento e dos sonhos da pessoa para que ela entenda aonde ela quer chegar, como ela quer continuar daquela forma. Então, dentro disso, você precisa o que você precisa para que seus investimentos e o seu patrimônio produza a renda necessária, que é justamente o que a gente estava falando aqui, ó. Quando você entende esses números, olha o que acontece. O nosso objetivo é o quê? É simplesmente entender, lá na aposentadoria, no caso aqui, para não depender do INSS, quanto de dinheiro o meu patrimônio está trazendo e quanto dinheiro os meus investimentos estão trazendo. E o que eu preciso para que esses dois, meu patrimônio e a minha carteira de investimentos, traga o fluxo de caixa necessário para que na aposentadoria ou em algum momento da vida, igual eu comentei anteriormente, você não precisa parar de vez, mas você pode diminuir o ritmo. O que você precisa para que isso aconteça? Como isso aqui tem que estar estruturado? Entendeu? Esse é o pulo do gato aqui. Vou mostrar aqui agora dois exemplos práticos, tá? Em situações diferentes e momentos diferentes, nessa ferramenta aqui que eu utilizo para montar as projeções financeiras. Basicamente são 5 passos aqui também. A gente vai até o 4º passo aqui, na verdade. Então, o que acontece? A gente vai olhar aqui o que a pessoa tem de patrimônio e a parte de receitas e despesas. E colocar alguns sonhos e montar o planejamento em cima disso. Então, vou começar com um exemplo aqui básico. Uma pessoa de 30 anos, recém-casada, não tem filhos, não tem nada investido ainda e também não tem patrimônio, tá? No sentido de casa, carro e terreno, que seja. A receita dela é de 15 mil reais por mês, tem uma despesa hoje de 10 mil e tem o sonho de se aposentar aos 65 e ter um custo de vida de 20 mil por mês. O que acontece? Será que isso fecha, a conta fecha lá na frente? Olha o que acontece. Ela acumula o patrimônio e quando ela se aposenta lá nos 65, ela começa a consumir ele. E aqui a gente faz um plano. E aqui, ó, deixa eu baixar aqui. O nosso plano aqui é que esse valor chegue até os 100 anos, que é como quando a gente monta o planejamento, a gente considera até os 100 anos de idade. Então, nesse caso aqui, a conta não vai fechar. Ó. Infelizmente, a receita que ela tem junto com a despesa na aposentadoria não está conseguindo fazer o plano se encaixar. Então, o que acontece, por exemplo, se a gente reduzir aqui para, eu já fiz a conta, né, para 16 mil. Eu sei que os 16 aqui, ó, com os 100 anos, ele vai ter o patrimônio ainda e a conta encaixa lá na frente, nos 100 anos. Lógico que existem diversas possibilidades. Então, o que a gente pode fazer aqui? O que acontece se ele, por exemplo, tiver um sonho de comprar uma casa? Vamos considerar aqui uma casa de
Ele vai comprar a casa com 40 anos, financiada, uma casa de 350 mil, com valor de mercado de 350. O valor de entrada vai ser de 70, que seria 20%, 360 meses, vamos colocar aqui 8%, e vamos ver o que acontece. Olha só, se ele compra a casa e ainda mantém a receita de 15, a despesa de 10 agora e a despesa de 16 na aposentadoria, aqui agora ó, ele tem um financiamento de 2 mil por conta do imóvel. Ele não chega aos 80 anos com esses 16 mil também. Ou seja, aqui ó, ele teria que reduzir por conta do valor mensal da casa e dos juros que ele está pagando. Vamos ver se não me engano, é 11 mil aqui. Olha lá, ele teria que reduzir o padrão de vida na aposentadoria de 16 para 11, caso ele compre a casa. Vamos supor agora que ele não financie. Ele vai comprar a casa à vista. Ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Aqui com 40 anos, quando ele compra a casa, o patrimônio dele está por volta de quase 700 mil. Ou seja, ele tem o capital suficiente para comprar esse imóvel à vista. Então, a gente vai colocar aqui que o imóvel é à vista. E olha o que acontece. Olha lá. Ele não só consegue comprar o imóvel à vista, como o valor que ele tem acumulado lá na frente é muito maior. Está em praticamente 1,8 milhão só de financeiro. Ou seja, esse valor de 11 mil aqui ele consegue aumentar. Eu não vou detalhar mais aqui, mas eu acho que vocês entenderam, né, qual que é a questão. Essa dinâmica entre objetivo, receita e despesa, patrimônio, compra patrimônio, vende patrimônio, enfim. E se você quer saber como estão os seus números e se as peças do seu quebra-cabeça estão alinhadas, eu preparei uma ferramenta gratuita que vai gerar para você um relatório personalizado com a sua realidade, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, certo? E se você tem alguma dúvida ou quer conversar diretamente comigo, entender o seu caso específico, é só mandar uma mensagem lá no direct no Instagram para o @investimentoscomfoco. Já aproveita e me segue lá.